Olá, aqui é o André Barros, o Moneymaker. Imagine a situação. Você entrou em uma aposta de cara ou coroa, por 10 rodadas seguidas, apostou em cara e acertou todas. Isso, uma probabilidade difícil de pensar a priori, né? Mas possível de acontecer. Supondo, claro, que essa moeda não seja uma moeda viciada. Feliz da vida, né? Enfrentando a incredulidade de quem acompanha essa aposta, você agora parte para a jogada de número 11 e está ponderando sobre que lado da moeda irá escolher. Qual seria a sua escolha nesse momento e tendo esse histórico de sucessos improváveis, mas que realmente aconteceram à sua mão? Você manteria a sequência seguindo na escolha por cara que tanto lhe favoreceu? Ou, nesse momento, apostaria em coroa? Afinal, é preciso que as probabilidades convirjam para a média de 50% de acerto nessa nossa moeda não viciada. Bom, olhando de maneira pontual para essa jogada número 11, qualquer uma das duas hipóteses levaria a um erro cognitivo, um viés, conhecido como falácia do jogador. A verdade é que esse lance individual ele permanece com a mesma probabilidade original, sendo um evento independente, né, de 50%, aquele mesmo da primeira vez que você arremessou a moeda. Não importa nesse cenário de lance único o histórico dos lances anteriores. Ou seja, tanto faz o seu histórico recente de palpites, o próximo lance seguirá com 50% de chance de ser cara e os mesmos 50% de chance de ser coroa. Antes que faça sua próxima escolha, quem está jogando contra você o interrompe. Espere um minuto. Aceita fazer o dobro ou nada? E esse apostador prossegue, né? Você lança mais 20 vezes e agora nem precisa acertar todas. Basta acertar 14 que eu dobro o que você já ganhou. Se perder, você devolve tudo. Topa? Bom, uma série de fatores devem estar girando na sua cabeça, como o fato de que está jogando com o dinheiro da banca, o seu próprio perfil de aversão ou disposição ao risco, a falácia do jogador que já mencionamos, enfim. Não há uma resposta exata, mas há um fato. Ainda que probabilidades não representem certezas, quanto maior for a amostra, maior a chance de que o resultado se aproxime daquela probabilidade inicial de 50%. Se entrar nessa nova aposta do tudo ou nada, estará jogando com as probabilidades contra você. Bom, mas chega de jogar moedinhas, vamos retornar ao mercado. Será que investir em ações também não oferece o mesmo risco de cairmos na falácia do jogador? Nesse momento em que gravo esse vídeo, meados de novembro de 2021, ele é especialmente interessante para puxar essa conversa. Depois de uma série de dias negativos em que a Bolsa saiu de cerca de 130 mil pontos lá em meados de junho para 105 mil pontos nessa semana que eu falo, muitos olham para esses lances anteriores e já cravam que o desastre está aí. No outro sentido, quando cruzamos os 120 mil pontos, as previsões jogavam para pelo menos 150 mil pontos. Lógico que cada uma dessas projeções chegam junto com uma série de bons argumentos, mas também carregam uma forte dose dessa falácia do jogador. Se deu cara 10 vezes, é capaz que vai dar cara novamente. Esquecemos de uma força poderosa do mercado, a reversão à média. Um bom exemplo são as capas de revista. Você já deve ter visto essa história que quando a bolsa vai para a capa de revista como um momento de euforia, a queda é iminente. Nada mais do que mais um exemplo de reversão à média. Quando a pauta de uma capa de revista chega ao tema euforia da bolsa, é que o jornalista já recebeu tanta informação positiva, tantos elementos para criar aquela capa, que muito provavelmente estamos sim próximo de um topo, próximos de uma reversão. Não é uma maldição ou qualquer coisa do tipo, apenas a boa e velha reversão à média. A nossa moedinha ela é viciada no bom sentido. No curtíssimo prazo, nos movimentos de preço que ocorrem no espaço de poucos minutos, ficamos sim mais próximos daquele apostador do cara ou coroa. Porém, quanto mais ampliamos o nosso horizonte,
mais nos damos conta de que nossa moedinha, as ações e a bolsa como um todo, tem seus vícios, ou seriam virtudes. O que quero dizer é que, apesar de nunca alcançarmos certezas, ao investir podemos utilizar algumas referências que nos ajudam a ampliar nossas probabilidades. A reversão à média ganha força como um conceito importante, pois podemos usá-la a nosso favor. Buscando essas referências, ampliando o horizonte e não jogando com uma única moeda, são 3 boas maneiras de melhorarmos nossa performance. Lógico que o mercado também está buscando a mesma coisa, e inclusive com referências muito similares, o que torna essa tarefa de bater o mercado nada trivial. Eles sabem ler gráficos, sabem calcular margem de segurança, usam a mesma diversificação, traçam Fibonacci, arbitram preços, usam técnicas quant e outras tantas que a gente possa imaginar, que realmente as oportunidades elas se reduzem. Porém, elas nunca desaparecem. Bom, ao menos a minha perspectiva é que a eficiência do mercado não é perfeita, ou melhor, ela é perfeita ao dar visibilidade às nossas ineficiências. Sim, bater o mercado não é, por definição, para todos, fato. Penso que o primeiro passo é ajustarmos a nossa maneira de investir para bater a nossa própria performance. E com disciplina e paciência, podemos aspirar a fazer parte dos poucos que consistentemente batem o mercado. Entender e usar a regressão à média a nosso favor é um ponto que pode nos ser útil. Em um mercado que naturalmente ele é marcado pela volatilidade, ela pode nos ajudar a enxergar o lado oportunidade e não apenas o lado do risco. O vício da nossa moedinha, aqui no universo da bolsa, está nas diferenças de preço e valor, nas movimentações que fogem ou apontam novas tendências e nos ruídos que se dissipam com o tempo, dentre outros tantos. A dificuldade reside em nossa falta de paciência e disciplina, mas também em vários vieses comportamentais que carregamos. E a falácia do jogador que eu usei hoje é apenas um exemplo, a lista é bem longa. Na semana anterior à gravação desse vídeo, nós vendemos uma posição no Stock Snipers dentro da nossa busca por fazer uma gestão ativa. Trago por ser um exemplo interessante do uso dessa reversão à média e como ela pode ajudar a potencializar a nossa performance. No gráfico que coloco na tela, o primeiro ponto a observar é o resultado final. A curva laranja ela mostra a evolução do capital investido, considerando aí proventos e todos os custos e impostos das transações dessa gestão ativa. Já a linha cinza é no mesmo horizonte de tempo e com o mesmo valor investido como ponto de partida, a evolução se fosse via buy and hold. Logo abaixo do gráfico estão os percentuais de ganho. Enquanto se tivéssemos escolhido pelo buy and hold, teríamos perdido quase 4% nesse ativo, ainda assim um pouquinho melhor que o Ibovespa nessa janela, na alternativa de aplicar a gestão ativa, o ganho foi de quase 24%. Mas há outros pontos a observar. Veja, por exemplo, a tendência do ativo acompanhar o Ibovespa. Lógico que nem todos os ativos terão uma correlação com o índice, e mesmo nesse caso, a janela temporal é curta para essa conclusão. Fica apenas como um lembrete de outro elemento que ajuda a identificar possíveis momentos de reversão à média. Olhando a posterior, também parece fácil identificar as oportunidades de otimização. Só de olhar, facilmente encontramos pontos melhores de entradas e saídas, como esse pico que você vê aí em julho, que seria, obviamente, um ponto de venda muitíssimo melhor. Porém, apenas quando a gente olha na visão do retrovisor. Trago esse ponto para lembrar que, por melhores que sejam as referências que a gente escolha, dificilmente teremos essa otimização do retrovisor. Lembre-se sempre que lidamos com probabilidades e nunca certezas. No meu caso, por exemplo, eu uso a margem de segurança, eu uso o momentum técnico, uso os ganhos acumulados, uso os targets de recompra como ferramentas para me auxiliar nessa otimização.
Parte dos gatilhos de negociação complementados com correlação do ativo com a carteira. O tempo é outro elemento que ajuda. Veja o quanto eu esperei para que o pico perdido fosse revertido, o preço do ativo fizesse a sua reversão à média e a recompra fosse possível. A linha laranja na horizontal, né, é o dinheiro, entre aspas, parado, né, na espera dessa oportunidade ou de outra. Enfim, reversão à média é uma característica poderosa do mercado que precisamos levar mais em conta. Reversão a uma tendência de preços, por exemplo. Reversão ao valor real do ativo. Reversão de um ciclo de mercado. Enfim, não é como nada no mercado uma garantia, uma certeza, né? Mas tem mais força do que imaginamos. Rende ainda muita conversa, mas por hoje fico por aqui. Vamos jogar uma moedinha e ver no que dá? Vamos juntos!